Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um programa Podcast Axé em Foco e hoje o nosso convidado é Pai Márcio de Oxalá. Pai, sua bênção, boa noite. Te agradeço pela oportunidade de poder ouvir, de poder contar um pouquinho da sua história a todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo. Boa noite, Pai Maurício. Eu que agradeço o convite. É uma grande satisfação estar aqui. A gente já se conhece há alguns anos, né? Então é bom a gente ter esses momentos para a gente poder conversar e falar um pouco mais sobre o nosso axé. E deixar registrado também, né, Pai? Porque o intuito desse programa é que daqui uns dias, daqui uns anos, enfim, as nossas gerações, digamos assim, né, os mais novos que estão surgindo aí, vão poder conhecer a nossa história, poder, aquele homem fez história, aquele homem falou isso, aquele homem, então, ter uma referência, né? Isso é muito importante nos dias de hoje. Eu acho isso muito importante, né? Tanto que a nossa religião, a gente sente muita carência de um material, né, que nos guie. A gente sabe que a nossa religião é baseada na oralidade, sim, mas eu sempre me reflito. Eu sempre fui muito questionador, né? Mas eu fico me refletindo. Por que não existe nada escrito? Será que é porque os nossos antepassados religiosos não sabiam escrever? Pela toda a questão da escravatura, tudo mais. Então, hoje, se a gente tem todos esses recursos, né? Toda essa tecnologia, eu acho muito válido e muito legal essa iniciativa. Sim. Eu também acho, Pai, que assim, é que nem eu não sou contra nada que agregue dentro da nossa religião, né? E uma das coisas que eu acho que o nosso povo africanista, ele é carente de informações, né? Em todos os sentidos. Eu acho que fundamento a gente se pratica dentro de casa, sim. Eu acho que às vezes não surge essa... eu digo que cada casa tem a sua cartilha, né? Que nem a minha, eu tenho a minha, o meu fundamento e as minhas regras, digamos assim, talvez na sua também tenha. Ainda mais esse povo de praia que, né, a gente sabe como é que é, como nós somos, bem detalhistas, enfim, tudo mais. E eu acho que falta esse tipo de conhecimento para as pessoas e eu procuro sempre fazer dentro da minha casa esse tipo que o senhor acabou de comentar, uma cartilha, algo escrito. Achei muito bonito também da mãe Thaís, que disse que estão fazendo um livro, A Nossa Cabinda, né? Porque como foi, a gente conversou, né, no programa que ela fez, porque a cabinda é uma só, mas existe várias vertentes, né? Então, não quer dizer que a dela é errada, a sua é certa, de outro, né? Mas cada um tem as suas regras, a sua base dentro do seu axé, né? E isso é uma questão que eu venho batendo bastante e quero muito fazer projetos. Eu quero projetos que dão essa iniciativa para nós, de pessoas de matriz africana, poder levar o conhecimento, porque nossa religião tem muita coisa para agregar e a gente quase não sabemos de nada, né? Tu sabe que isso é uma coisa que me instiga muito. Como eu falei, eu sempre fui muito questionador, eu sempre fui de estudar, de buscar, de aprender. E hoje em dia, tudo que a gente fala tem uma repercussão. Exatamente. Seja positiva ou seja negativa. Né? Quando saiu a função do chimarrão pro Lodê, sim, eu não sou de comentar em rede social, mas eu acompanho, porque a gente tem que estar inteirado, né, dos assuntos. E eu vi aquele debate todo, aí eu parei para fazer uma reflexão, né? Para começar, eu não acho que nada é errado e nada é certo. Cada casa tem o seu fundamento e tem a sua tradição. Sim. Mas aí eu parei para pensar, gente, será que esta pessoa que serve ou que toma chimarrão com Lodê não tinha esse santo na frente da sua casa e não tinha por costume sentar ali toda tarde e ter a companhia desse santo? Quantas vezes esse orixá não foi o psicólogo, não foi a escuta acolhedora, o amigo, o vizinho, assim, né? Então, eu acho tão pequeno a gente ficar se detendo a essas pequenas coisas, né? E eles não buscam entender. A frente pro nosso Pai Ogum é churrasco. Exatamente. Isso não existia na África. É uma coisa totalmente adaptada. O quindim, doce da tua mãe... Exatamente. Não é africano, né? Se não me engano é português. Sim. Né? O milho é das Américas, não veio da África.
né? Então são muitas coisas que foram adaptadas aqui, só que o pessoal não se questiona. E querendo ou não, né, pai, a nossa religião aqui do Sul, ela é restritamente aqui do Sul, né? Então, como eu sempre falo, gente, esses dias eu fiz um vídeo explicativo, né, do Amalá para Xangô, deu inúmeras visualizações no TikTok, e muitas pessoas me criticaram, banana para Xangô? Cara, banana para Xangô na África só comia quem era realeza, quem era rei, digamos assim, né? Poderia comer banana, né? Tanto que ela forma a coroa no Amalá, né? Exatamente. Então, cada cultura, cada casa tem o seu fundamento, tem a sua tradição. O que é feito aqui no Sul não é feito na Bahia, não é feito em São Paulo, não é feito no Rio, nas casas de candomblé, né? Então, tem muitas coisas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul que nós não temos na Argentina, que nós não temos em Portugal, que nós não temos na Espanha. Exatamente. Acredito que seja na Argentina ou no Uruguai, o acesso à mostarda é muito difícil, muito né? Difícil. Tem gente que faz lá amalá de repolho com repolho. Exato. Ou então alface, com aquela couve chinesa. Exatamente, com a couve chinesa. Então, tá errado. Não, é a forma que o orixá se adaptou àquela situação, né? Então, existe várias pessoas, e hoje em dia, né, pai, tudo que a gente faz, qualquer coisa, até a nossa vida pessoal, se a gente expor alguma coisa na internet, alguma coisa, já nós somos apontados. Com certeza, né? A gente é muito visto. E isso às vezes é um pouco complicado. Exatamente. Porque a persona Babalorixá, a persona Ialorixá, ela tem que ser um pouco desligada. Exatamente. Do Maurício, do Márcio, ou seja, de quem for. Exatamente. Porque a gente é ser humano, né? Exatamente. Mas vamos... Esse bate-papo tá maravilhoso. A gente já entrou num assunto, num debate muito legal. Isso é o nosso intuito do nosso programa, agregar, trazer conhecimento para as pessoas, né? Mas vamos começar a rodada de perguntas. Vamos lá. Então. Pai, como começou a sua trajetória religiosa? Minha trajetória não começou pela dor, começou pelo amor, né? Sempre faz essa pergunta. Meus pais se casaram na Umbanda. Olha que maravilha. E seguiram na Umbanda até quando eu tinha 3 anos. Eu sou o segundo filho, então eles frequentaram Umbanda por alguns anos. E depois se afastaram da casa de Umbanda, se separaram. E eu lembro que minha mãe, quando ia fazer eu dormir, porque eu tinha terror noturno, né? Quando ela fazia eu dormir, ela cantava pontos de Umbanda. Olha só. E, lógico, eu nem entendia que aquilo era pontos de Umbanda, né? Então, cresci. Quando eu tinha meus 10 anos, uma vizinha minha, que eu passava o dia na casa dela, começou a frequentar uma casa de Umbanda, em Gravataí, e eu ia com ela, né? Ela entrou para casa e eu fiquei durante 2 anos sendo... frequentador e amigo da casa. Tinha amizade por todo mundo, etc e tal. E com 12 anos, numa sessão de Umbanda, eu comecei a passar mal e tive a primeira incorporação. Olha aí. Minha mãe se assustou. Minha mãe não quis que eu entrasse pra casa de Umbanda, mas eu, escondido dela, entrei. Fiz parte, então, da Umbanda e o meu início na religião foi na Umbanda. Depois, com 20 anos, entrei para a Nação, né? Através das mãos... Quando você fez 20 anos de idade. Quando eu fiz 20 anos de idade. Hoje está com 25, né? Pela aparência. Hoje eu tô com 42. 42. Depois 42. Vamos explicar qual é o creme. E então, durante esse tempo na Umbanda, eu fiz todos os meus cruzamentos, fui cacicado, e era uma coisa que eu tinha na cabeça, né? Só vou entrar pra Nação depois que eu cumprir o meu cacicamento na Umbanda. Que maravilha é isso. E a casa que eu frequentava Umbanda tinha Nação, mas não era o carro-chefe, né? A Nação era mais para mãe de santo e para alguns filhos de santo que realmente tinham a necessidade. Então, depois disso, eu conheci Pai Lindinha de Oxum, né? Sim, que tu conhece também. Uma querida. E tive um carinho, uma afinidade muito grande. Aí já estava com meus 20 anos, mais ou menos. Comecei a conhecer a casa, né? Fui num serão, sem entender nada de Nação, entender nada. Mas eu sempre fui muito proativo, né?
E como à época eu já sabia matar qualquer bicho, corear qualquer bicho, porque era uma tradição já na minha família, desde pequeno eu cresci nisso, e depois eu fiz uma escola técnica em agropecuária, onde a gente abatia os animais também. Nesse serão eu me desenrolei muito bem, né? Tanto que eu, sem nenhuma obrigação na cabeça, estava puxando os 4 pés e segurando os 4 pés. Sim. Foi até um motivo de um pouco Burburinho. de burburinho, né? Porque olharam assim e falavam, Lindinha, tu vai permitir isso? E daí eu lembro que ele olhou e falou assim, vou permitir sim, porque eu prefiro 1000 vezes uma pessoa de coração puro segurando 4 pés pra minha mãe do que qualquer um de vocês pedindo coisas ruins pra mim. Isso me marcou. Terminou o serão, fui pra casa, cheguei em casa de manhã cedo, né, aqueles serões longos. E daí eu sonhei que eu estava fazendo obrigação, que eu estava sentado na porta do quarto de santo e ele cortando as aves em cima de mim. Aí, enfim, fui me aproximando cada vez mais da casa, entrei pra nação, né, e daí segue a minha trajetória. E você falou um ponto muito importante ali, pai, que primeiro o senhor passou por uma fase que era terminar algo, que era o cacicamento, os rituais da Umbanda, para pegar e depois passar para a segunda fase, digamos assim, né? Hoje em dia, se a gente faz esse tipo de coisa, nós somos criticados, né? Tem pessoas que não aceitam fazer os 7 anos de cruzamento, porque por incrível que pareça, a sua história é um pouco parecida com a minha. A minha mãe de santo, que era Terezinha do Gunhara, que eu acho que você deve conhecer, eu digo mãe de santo pelo forma carinho, né? Minha chefe de Umbanda, a Terezinha do Gunhara, da Vila Teresa ali, ela tinha nação, ela era filha da mãe Dalva, do Chapanã de Esteio, ela tinha nação, mas era para ela. Então ela não cultuava, ela não tinha nação na casa dela. Então os batuques, a minha mãe, eu lembro que até hoje, que a minha mãe, os batuques eram de madrugada, né, e eles saíam, minha mãe sempre trazia a farinha do Pai Chapanã para mim, que o mercado era enrolado ainda num papel pardo, né. Aqueles papéis de pão, né? Exatamente. Então, hoje em dia, se tu pede assim, não, tu tem que, eu quero me cacicar, tá, mas tu não tem os 7 anos de cruzamento, tu não tem o tempo que deve vir de chegada do teu caboclo, nem o caboclo às vezes nem riscou o ponto e já querem, né, ser alguém que não estão preparados. E às vezes o erro de muitos pais de santo que tem aí é da gente fazer isso, porque são vidas que nós estamos lidando, né? Então não dá para brincar. Eu sou bastante crítico em relação a isso. Até porque hoje em dia fazer Umbanda tá bem difícil. Sim. Né? Tu deve ter a experiência parecida comigo. Porque se tu marca uma ação de Umbanda, aparece 2 ou 3. Exatamente. Tu marca uma gira de Exu, 300, né? Lota a casa. E lota a casa. E realmente a Umbanda, ela requer, eu sempre digo, a Umbanda requer mais compromisso que a própria nação. Porque a Umbanda tu tem que estar ali fazendo o teu desenvolvimento. E eu sou aquele chato. No dia de sessão de Umbanda tem que estar cedo no terreiro, tem que colher erva, tem que fazer o banho, tem que tomar o banho, tem que ficar se concentrando, firmar a vela pro seu caboclo. Sim. E hoje em dia... Do tempo antigo mesmo. Do tempo antigo. Mas eu também compreendo que hoje em dia as pessoas não têm tempo para fazer isso. Porque todo mundo trabalha bastante, aí no final de semana quer descansar, aí o pai de santo ainda vai marcar uma ação de Umbanda para passar o dia todo lá no terreiro. Sim. Né? Eu pude fazer isso porque eu era adolescente na época. Eu era uma criança, na verdade, né? Mas cresci, fiz a minha juventude com isso, né? Fazendo isso. Então, para as pessoas mais jovens, eu vejo que isso ainda é possível, né? Por não ter todos os compromissos que uma pessoa na sua vida adulta tem, né? Mas tá bem difícil da gente conseguir perpetuar essa ideia da Umbanda. E a Umbanda parece que ela tá hoje se apagando, né, pai? Porque antes a gente via as festas de caboclo, o Pai Márcio tocava a festa pro caboclo, todo mundo se preparava para ir na sua festa, aquela coisa linda, todo mundo entrando um atrás do outro, né, cantando o ponto do caboclo que estava sendo homenageado, que estava em festa ali.
e todas as terreiras, enfim. Eu assisto alguns vídeos ainda que tem, né, da Mãe Terezinha, do Pai Jacó, lá de São Leopoldo, da Mãe Maria do Xangô, a falecida Mãe Maria do Xangô, ali, se não me engano, do Sete Pedreira, do bairro Campino. Então, muitas coisas se apagou, sabe? E a Umbanda está cada vez mais extinguindo, né? Pois bem, a gente tem que sempre traçar um paralelo, né? Hoje eu acredito que o respeito pela Umbanda não é mais o que se tinha antigamente. Né? Porque antigamente os pais de santo que tinham nação, que só tinham nação, também era um outro respeito perante a Umbanda. Hoje em dia, eu acho que pela Umbanda não ser mais tão praticada e por não ter, talvez, a visibilidade que o Exu te traz, que o Batuque te traz, as pessoas não estão mais praticando ela. Sim. Né? Mas eu sempre digo, para mim foi as portas que se abriram para a espiritualidade e como eu aprendi, né, questão de mediunidade, como ser médium, como conduzir trabalhos, enfim, coisas maravilhosas que a gente poderia perpetuar e que infelizmente a gente não consegue mais. Maravilha. Gente, nós vamos rapidamente para nossos comerciais e voltamos já com esse bate-papo com o Pai Márcio de Oxalá. Podcast Axé em Foco. Patrocínio Aviário Mãe Oxum. Faça um plano de obrigação completo. Formas de pagamento facilitadas, com boleto e cartão de crédito. O aviário está localizado na Avenida Antônio de Carvalho, 2149, em Porto Alegre. Peça já o seu orçamento pelo WhatsApp 51 98444 9062. Dalbox Embalagens e Suprimentos. A embalagem do mercado do seu batuque com a logo do seu Ilê. Na Dalbox você encontra todas as embalagens para o ramo alimentício e suprimentos em geral. Entre em contato pelo WhatsApp 51 99 552 0920. Cristiano Luz Drones. Faça o seu evento com uma cobertura de filmagem em alta qualidade. Agende o seu evento agora mesmo pelo WhatsApp 51 99 753 0141. Cristiano Luz Drones, levando o seu evento ainda mais alto. Voltamos aqui, gente, com um bate-papo com o Pai Márcio, mas antes disso, vamos passar para a Isis para ver o que as cartas nos dizem para essa semana. Boa noite, Isis. É com você. Boa noite, Pai Maurício. Boa noite à nossa audiência. Eu me chamo Isis Falcão e estou aqui mais uma vez para trazer as previsões do tarô para os seus próximos 7 dias. Bom, então essa semana nós tivemos a Estrela, o 8 de Copas e um As de Copas. Então tivemos duas cartas do naipe de copas, naipe das nossas emoções. Então já anuncio uma semana para você trabalhar o seu emocional, viver os seus sentimentos, dar destaque, foco e atenção para o seu lado emocional. Então, a estrela é uma carta que indica que o caminho te dá a liberdade para sonhar, ter esperança de que as coisas vão melhorar, acreditar que seus sonhos podem dar certo, tá? Não é uma coisa inimaginável, não é impossível lhe ver num lugar melhor do que o que você está hoje. E o 8 de Copas é uma carta que diz que tem situações, pessoas que a gente até pode amar, gostar e nos trazer felicidade para a nossa vida, mas elas não vão ser mais o suficiente. E depois que você tem esse estalo de que, peraí, eu desejo mais, vai ser impossível esquecer. Então, saiba reconhecer que tem coisas na sua vida que você vai amar para sempre, mas elas não precisam estar com você para sempre. Você pode ressignificar ela e buscar novos horizontes, mas pode confiar que esse incômodo de eu quero mais não vai sumir com facilidade. E por fim tivemos o As de Copas, que é a primeira carta do naipe de copas. Então assim, é uma carta que representa muita abundância afetiva, muita abertura emocional. Então saiba se abrir
para as pessoas que estão ao seu redor, que realmente te amam, se importam com você e querem ver você bem, né? Seja para buscar alguém para dizer, eu não estou me sentindo muito legal, preciso desabafar, seja para, nossa, eu estava com muita saudade de você, estou precisando ter esse contato para me recarregar, né? Valorize os seus relacionamentos, seus vínculos durante essa semana, porque vão ter boas oportunidades, bons momentos originados aí. Então, em um resumo, permita-se sonhar grande, pensar que você é capaz de conquistar mais do que você tem hoje, tenha esperança de que as coisas vão melhorar. Saiba que não é porque você quer mais para sua vida que as pessoas que você tem hoje, os lugares que você ocupa hoje, deixaram de ser bons, deixaram de ser algo que você tem amor e afeto por aquilo. Tá tudo bem querer mais, né? Você não está abandonando, você só está se transformando. E se abra para os vínculos da sua vida, saiba aceitar ajuda, saiba abrir seu coração, saiba honrar os vínculos genuínos que tem na sua vida. Então é isso que temos para hoje. Desejo a todos uma excelente semana. E se você tem gostado do meu trabalho, quer saber mais sobre o tarô ou até mesmo agendar uma consulta comigo, acesse @isis.taróloga51 no Instagram, que eu lhe espero lá com muito conteúdo sobre o tema e tiragens gratuitas e também agendamentos particulares. É com você, Pai Maurício. Uma boa noite a todos. Voltando aqui, gente, com a entrevista e com esse bate-papo com o Pai Márcio de Oxalá. Pai, o senhor falou da sua caminhada ali religiosa, né? E esse encontro com o Pai Oxalá começou ali, então, no Pai Lindinha. Exato. Às vezes eu chamo ela de Mãe Lindinha, de Pai Lindinha. Ele sempre dizia, não me chamem de mãe porque eu não sou mulher. Exatamente. Eu chamava ela às vezes de mãe, de pai, enfim. Ali foi o seu início da sua trajetória. Ali foi meu início e minha continuidade. Sigo até hoje no Axé da Mãe Oxum, né? Foi a única casa de nação que eu tive, que eu tenho, é o Axé que eu tenho até hoje. Morei alguns anos com ele, né? Então pude aprender muita coisa. Foi ele que te deu a joia mais rara, então. Foi ele que fez o Pai Oxalá em 2001 e foi o maior presente, assim, né? Eu digo que Pai Oxalá é aquele que me ampara, que me sustenta, que me dá vida, que me dá força, que me dá tudo. E eu sou muito grato ao meu Pai de Santo, né, por não só ter feito o Pai Oxalá, mas por ter me passado tanto conhecimento e tanto aprendizado. É porque a Lindinha, ela sabe muita coisa e de uma humildade indiscutível, né? A gente perdeu o contato pelas questões da vida, enfim, né? O do correrio do dia a dia, mas é uma admiração que eu tenho por ele, assim, grandemente. Já faz alguns anos que ele não toca mais batuque aberto, né? Já faz uns 10 anos, um pouquinho mais talvez, por questões próprias de saúde. A mãe dele faleceu. Foi a escolha dele, foi uma vez que ele até comentou que depois que a mãe dele faleceu, ele não conseguiu mais. Não conseguiu mais. A fé dele continua com a mãe Oxum e tudo mais, mas ele não é que ele não vê mais sentido, mas ele não consegue por essa situação, né? Exato. Então, após isso, ele continua lá no cantinho dele, né? Claro, respeito essa atitude, respeito o espaço dele, mas foi um aprendizado, assim, indiscutível. Realmente. E não só questões de religião, né? Ele me passou muitos valores como pessoa também, que eu carrego até hoje comigo. Pai Márcio, além de Babalorixá, o senhor atua na área da saúde também, né? E a vida pessoal, tem mais a vida pessoal ainda. Como é que o senhor consegue fazer essa divisão, hein? De pai, de santo, questão saúde, né? Ali. Ter uma vida pessoal. Que coisa que a gente quase não tem, né? Discordo. Eu sempre digo, a questão é a organização,
Eu sou uma pessoa muito organizada, né? E a gente tem que impor alguns limites para a gente ter as coisas, né? Eu lembro que quando eu estava no auge da religião foi quando eu fiz a minha faculdade, né? Fiz enfermagem. Foi bem difícil, porque eu trabalhava, estudava e trabalhava na casa de religião. Porque como eu morava com o pai de santo, Sim. né? Ele jogava o búzio e eu já estava cozinhando axé. E era aquela coisa assim, né? Todo dia alguma coisa. Então foi bastante difícil, né? Eu me privei de muitas coisas na minha vida, principalmente a vida pessoal. Depois disso comecei a trabalhar, sempre estudei, né? Fiz mestrado na URGS, iniciei medicina, enfim, N coisas já fiz na minha vida e continuo fazendo. Continuo trabalhando como enfermeiro, só que hoje em dia mais voltado à educação, né? Eu sou professor, assistência estou deixando para os mais novos virem fazer. Então, a questão é organização, né? O Pai de Santo funciona para os seus filhos 24 horas. Para os consulentes, Sim. existe um horário, um dia e um horário. E para a vida pessoal, o Pai de Santo também tem... Olha, o Márcio então, o senhor também tem seu espaço. Porque assim, eu consigo tirar férias. Depois do dia 20 de dezembro, eu fico até mais ou menos dia 19 de janeiro. Aí quando eu começo novamente, nesse período não tem nada de funções lá em casa, né? E aí eu começo com a festa do caboclo, do Oxóssi, né? Aí com banda. Depois eu tiro mais um pouquinho, né? Depois do dia da festa do caboclo, aí eu homenagem para Iemanjá. E tiro um período ali no carnaval, de uma semana, mais ou menos, e já volto com as atividades de Exu. E porque por questões também, para não ficar... Eu comecei a dividir assim, pai, porque eu não tinha mais tempo para o meu filho. Né? Então eu estava vivendo muito a vida religiosa pros meus filhos de santo e não estava tendo mais tempo para ele. Né? Então, quando eu vi que o meu filho estava ali adoecendo já, porque eu virava à noite, eu saía 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e ele me acompanhando, porque ele sempre quis me acompanhar. E começou a saúde dele ficar precária, quanto a minha também. Né? Então eu comecei a dividir as situações, tipo assim, hoje eu não faço mais os filhos de santo tocar, como eu tenho vários filhos que têm casa aberta, cada um tem uma data agora, um mês. Então, no máximo que eu faço 2, 3 batuques, eu tenho 2, 3 obrigações no mês para filhos diferentes, porque senão a gente eu tenho, dentro dessa minha organização, eu incluo até os horários para fazer toque. Sim. Né? Eu não sou do tarde, eu sou do cedo. Eu também sou. Né? É começar cedo para terminar cedo, porque todo mundo tem, no domingo tem o que fazer, se não tiver, eu sempre digo, não tem que fazer domingo, vai num shopping, assiste um filme no cinema, né? Vivam a vida de vocês. Porque eu privei não. Eu deixei de fazer muitas coisas na minha juventude, né, para viver espiritualidade, para aprender. Então eu não perdi tempo na minha vida, eu ganhei. Só que hoje eu respeito que o ser humano Márcio precisa ter a sua vida amorosa, precisa ter o seu relacionamento, precisa ter a sua diversão, precisa ter os seus momentos com a minha família, né? E então eu sempre organizo isso, né? Tem os dias para os filhos de santo, tem os dias para os consulentes e tem os dias para eu viver a minha vida. Até porque eu não vivo do axé, né? Eu não vivo do milho, como costumam falar. Não gosto muito dessa expressão, mas usam, né? Então, eu preciso dar uma atenção para a minha profissão, eu preciso dar atenção para a minha atualização, porque a gente tem que estar em constante atualização, né? Para o meu estudo. Então, se eu não organizar isso tudo, é muito complicado. E que nem tu falou, a saúde do teu filho e também a nossa saúde, né? Porque hoje em dia, se a gente for passar madrugadas fazendo serões, tocando obrigações, a conta um dia vem. Sim. Né? A conta um dia vem. Então, exatamente. A gente já tem que pensar nisso e prevenir isso melhor. Pô, minha filha, tu que cuida da minha agenda, começa a organizar mais agora, tá? Vou começar a te puxar tu pela orelha. Pai, sabemos que o senhor ama a religião, né? E quanto o senhor gosta de dar o melhor
Eu assisti um batuque ali, a gente nunca conseguiu se visitar, eu acho, né? Nunca conseguimos. A gente se conhece, nossa, muito tempo. muito tempo. Eu me lembro de ti no Não Pai Paulinho do precisa falar. Choroquê. Não precisa falar a idade, porque você mas não sai dos 25. pelo menos faz alguns bons anos que a gente se conhece, mas a gente nunca conseguiu se visitar, de Pois fato. é, e assim, ó, a gente vê, eu já assisti algumas fotos, vi algumas imagens do senhor ali na questão religiosa. A festa do seu Exu eu nunca consigo ir, porque eu acho que coincide com alguma obrigação minha. É sempre em março a festa do Tiriri. E às vezes batuque também, enfim, né? Mas vai dar, um dia a gente vai certeza. conseguir se visitar. Eu sei que o senhor dá o melhor para suas entidades. Assim como, não sei se o já viu também alguma coisa da minha casa, eu também procuro sempre dar o melhor para o Oxum. Porque eu sempre falo que o que eu quero para mim, eu retribuo para ela. Né? O senhor já recebeu alguma crítica relacionada ao senhor dar do bom e do melhor para os seus orixás, para os seus Exus? Não me lembro. Não lembro? É que também eu tenho um filtro muito grande, né? Se alguém chega pra mim, ai, Márcio, tu não sabe o que falaram de ti. Não sei, não quero saber. Né? Nossa, a nossa vida é tão corrida, é tão pequena pra estar dando valor pra, né, esses disse-me-disse. Exatamente. Mas nenhuma publicação minha eu me lembro de ter alguma crítica, algum hater, alguma coisa assim. Realmente eu não me lembro. Né? Não sei se é por eu não dar bola por isso ou por nunca ter acontecido, mas eu não me lembro de ter acontecido, não. E nessa situação que você pensa que nem eu, nesse sentido de querer dar o melhor para o Oxalá, para o seu Exu, porque o que a gente faz é de coração, né, pai? Acho que é uma forma de retribuir o carinho, o amor que a gente... Com certeza. Muitas pessoas falam, Márcio, para que fazer isso tudo, né? Eu digo, o melhor eu já fiz. E para mim, o melhor, tanto para o Exu, quanto para o Caboclo ou para o Orixá, é a obrigação que tu faz com as tuas portas fechadas. Sim. Né? E vai ser lá na sacralização, enfim. Ali eu já começo a dar o melhor. Né? Então, eu finalizo a obrigação, seja do santo ou do Exu, com aquilo que eu quero para minha vida e com aquilo que eu já recebo deles. Né? Seria muito hipócrita eu ter uma boa vida, uma boa casa, um bom carro e não retribuir isso, não só para o santo, né, mas eu retribuo isso na comida, né, para todo mundo que vai visitar. Eu sempre digo, a minha religião ela não termina aí, né, porque tudo que sobra ou as coisas que a gente faz em nome do orixá, fazendo uma caridade, isso eu nunca filmei, nunca fotografei, nunca vou fazer. Porque eu aprendi que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Né? Então, isso vem para complementar isso, né? Eu sou tão abençoado, né? Eu recebo tanta força do Pai Oxalá, tanta força do meu Exu, tanta força dos meus caboclos, por que não fazer e não retribuir? Né? Porque eu sempre digo, o Pai Oxalá nunca me deu R$1. Nunca. O Exu também nunca me deu R$1. E eu não quero que eles me deem isso. Eu quero que eles me deem saúde, força e caminhos para eu correr atrás do meu 1, 2, 3, 10, R$100, R$1.000, milhões de reais. Né? Então eu retribuo para eles aquilo, a força, o axé. Né? Axé é força, né? Eu retribuo o axé que eles me dão. Que maravilha, pai. E se você pudesse voltar no tempo... Tá. E tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa, mudaria algo? Na minha vida? Pode ser na sua vida. Na minha vida, várias vezes eu pensei, né, em voltar no tempo, mas hoje em dia eu tenho entendimento. Se eu voltasse no tempo para mudar alguma coisa, será que o aprendizado seria esse mesmo que tem? O mesmo que tem, né? Então, tanto na minha vida pessoal quanto na espiritual, tive tropeços, tive deslizes, quem não tem, né? Porque a gente tem provações diárias, né? Mas foram de tanto aprendizado que eu acredito que eu não mudaria, não.
E se pudesse fazer algo diferente dentro da religiosidade hoje, o que tu poderia trazer daquilo que tu aprendeu para os dias de hoje para passar para as pessoas? Bom, o que eu sempre não. Que está diferente. Nosso tempo que fomos feito, né? Enfim, essa semana eu publiquei ali a mãe Selenir de Oxum, uma senhora que tem 70 anos de vasilha. Ela me viu eu sendo feito, ela participou de toda a minha caminhada religiosa. Eu sempre digo para todo mundo, se tem uma pessoa que... Tem outras pessoas, a Tia Nedir também, que era filho do pai Gilberto Oxum, né, de São Leopoldo, de Sapucaia. Outras pessoas também têm essa... Bom, a Lindinha é outra também, que me conhece há muito tempo, né? Então ela foi muito presente, a mãe Selenir. Ela viu eu sendo feito, minha primeira obrigação, toda a minha caminhada. E eu tive o prazer de reencontrá-la em Santa Maria, que eu fui fazer uma cobertura, uma reportagem lá no Batuque do pai Mike e do pai Ricardo. E quando eu vi ela, eu me emocionei. Fazia anos que a gente não se via só por Facebook, enfim, e tudo mais. E ali eu pude voltar à minha infância e assistir. Vem todo um filme na minha cabeça, sabe? Então, eu nunca dou bola para o que os outros falam, ou que eu deixo de falar, né? Ou sobre a minha pessoa, positiva ou negativamente. Hoje eu penso assim, pai, que nem você tá pensando e agindo, né? Esse filtro. O que não me acrescenta, eu descarto. Eu não agrego na minha vida, né? Então, eu deixo falarem o que quiserem, porque fala até papagaio fala, né? E ela sabe toda a minha caminhada, ela sabe toda a minha vida religiosa, e ela tem procedência de falar e apontar, não, isso ele não tem, isso ele tem. Não, isso ele não fez, isso ele fez. E eu acho que para apontar os nossos erros tem vários, né? Com certeza. Mas... eu acredito que o que poderia ser mudado do tempo que nós fomos feitos para hoje, e o que eu tenho feito isso dentro da minha casa, é a compreensão da espiritualidade. Porque no tempo que nós fomos feitos, que não é tanto tempo assim, perto de tantos outros baluartes que nós temos aí, mas ainda a gente pegou aquela questão do orixá como aquele que vai te castigar. Se tu não fizer a obrigação, o orixá vai tirar o teu emprego, vai tirar a saúde do teu filho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Hoje em dia eu não acredito mais nisso, né? Eu tenho uma compreensão diferente de orixá, né? Hoje eu tenho uma compreensão que difere religiosidade de espiritualidade. São coisas que têm que serem diferentes, mas caminham juntas. Sim. Né? Então, eu gostaria muito de, lá no meu início, eu ter tido esse ensinamento, né? Mas, claro, as décadas eram outras, os tempos eram outros, né? Mas isso foi algo que eu fui aprendendo, adaptando, e hoje eu repasso, né? Ou então eu mudei isso na minha trajetória religiosa, que é o esclarecimento, né? O conhecimento não ocupa espaço. Né? Eu sempre eu mando no grupo para os filhos, leiam essa tese de mestrado, de doutorado, que fala sobre a história da religião, que fala sobre as nossas origens, que fala sobre a diáspora, que fala sobre o orixá cultuado há 10, 11 mil anos atrás, lá na mãe África, né? Eu não consigo compreender esse movimento assim. O cristianismo, né, tem 2.000 anos. O culto ao orixá existe há 10, 11 mil anos. Por que ainda a gente... tem que meio que se escorar ou se esconder? Exato, né? Hoje tá mais... hoje tá muito melhor. Nós avançamos muito, né, pai? Muito, né? Mas se a gente parar para pensar, da onde vem a tradição do batuque ser na madrugada? Né? Porque os escravos não podiam expressar sua fé e fazer os batuques na luz do dia, né? Então, assim, tem tantas outras coisas que hoje a gente tem lugar, tem espaço. Hoje nós estamos aqui falando sobre isso, né? Coisa que antigamente isso aí era vedado, né? Era vetado, era vergonha, né? Quantas pessoas não falavam que eram do axé por vergonha, né?
Até por isso eu acredito que a nação não tem uma visibilidade tão grande no Brasil quanto o candomblé tem, porque nós viemos de um culto muito fechado, muito escondido, né? Então, lógico, até a gente quebrar todas essas barreiras, tirar essas correntes, esses Sim. grilhões aí, a gente vai levar um tempo ainda. E assim, ó, eu acho que exatamente como você falou ali, o candomblé ele é mais esclarecido, digamos assim, né? E não digo bem visto, digamos, né? Mas ele é mais aceito, digamos, para todos os lugares, todos os estados, enfim, porque é algo que foi mais divulgado, foi mais explícito, digamos assim, né? Já o batuque já não, foi algo muito fechado, que é uma coisa que ficou mais para o sul. Tem algumas casas, sim, Santa Catarina, inclusive eu tenho filhos lá, São Paulo, enfim, tudo mais, só que é limitado, né? É limitado e é engraçado porque, segundo o IBGE, o Rio Grande do Sul é o primeiro, é o estado número 1 de adeptos de religião afro, mais né? que em Salvador. Mais que em Salvador, mais que o Rio de Janeiro. Bahia está em terceiro lugar. Sim. Primeiro lugar, Rio Grande do Sul. Segundo lugar, Rio de Janeiro. Terceiro lugar, Bahia, né? E a gente ainda está um pouco aquém de mostrar a nossa religiosidade, né? Eu fico muito chateado quando eu vejo pessoas de outros estados criticando o nosso batuque, dizendo que é uma Umbanda melhorada. Exatamente. Ou criticando o nosso Exu pela modernidade, né? Só que, poxa, é o nosso culto, né? E respeitem. E a gente também tem que não impor, mas mostrar o que a gente faz para que a gente também possa ser respeitado. Exatamente. Eu penso dessa forma que a gente não tem que fazer com que as pessoas aceitem a nossa religião a goela abaixo. Né? Hoje está muito fácil, tá certo, a gente sofre algumas intolerâncias e tudo mais, mas a gente não pode fazer com que a pessoa aceite a nossa religião de uma forma como as outras religiões impõem. A gente não pode fazer o mesmo papel, né? Que nem o evangélico ou aquele que chega no domingo de manhã apertando a tua campainha, né? Ver se tu aceita. Cara, eu acho que a gente precisa explicar, mostrar, e hoje o preconceito religioso está no nosso meio religioso. Com certeza. Um irmão alfinetando, né, se degladiando ou apontando, ou questionando os fundamentos e a tradição de cada um. É como ele disse no início ali, eu fiz um amalá explicativo, porque eu postei um axé para Xangô, botando, né, e tudo mais. Eu acho que essas coisas, assim, elas podem ser divulgadas. Eu acho que o segredo tem que ficar feito em 4 paredes ali, dentro do terreiro, né, mas coisas, assim, que para desmistificar, eu acho que precisa ser, sim, divulgado. Tu sabe que eu não sou contra, tanto que se abrir o meu Instagram vai ver, eu tenho várias fotos de axé para amanhã Oxum, pai Oxalá, para amanhã Manjá, porque eu sempre digo, montar um axé, qualquer um monta, mas saber encantar aquela energia, né? Isso aí tu tem que para quem, né? Qual é o nome daquele orixá que tu tá invocando, né? Qual é a energia que tu quer despertar com aquilo, com qual intenção, né? Como que tu faz isso? Isso daí é o teu pai de santo que tem que te ensinar, né? Isso aí tu tem que aprender dentro de uma casa de axé, né? Então, eu sou contrário a publicar fotos de obrigações, né? Com imolação, com animais sacrificados, ou seja, penas, ou o próprio achorô, enfim, isso aí eu acho que não precisa, né? Eu acho que não é necessário. Mostrar o lado positivo da nossa religião. Exatamente, mostrar... Não que a sacralização seja negativa, mas é algo que não tem que ser explícito. Não precisa ser exposto, né? O nosso sagrado não precisa ser exposto dessa maneira, né? Vamos expor o nosso sagrado através disso, mostrando um axé bem bonito, as fotos de uma festividade, né? Mas acredito que tem que ser nessa linha, assim, para evitar que o sagrado caia no corriqueiro, né? Pai, existe quem são os religiosos que te inspiram? Ou que te inspiraram a chegar
até onde o senhor chegou ou pretende chegar? Pode ser os mais velhos, pode ser alguma pessoa nova. Tem alguém que lhe marcou a sua vida? Tem. Pai Enio de Oxum. Pai Enio de Oxum, eu conheci ele em 2008. Ele era padrinho da Lindinha, Sim. né? E eu tive uma proximidade bastante grande com ele. Então, nossa, eu aprendi muita coisa também com ele. Uma pessoa incrível, uma pessoa ímpar, né? Depois, a esposa dele, a mãe Sayonara de Oxum, que seguiu a casa dele, né? Tem um carinho muito grande. Tem alguma coisa com Oxum? É? Tenho. A maior quantidade de filhos que eu tenho é de Oxum, né? A minha bandeira é de Oxum, meu corpo é de Oxum, então Oxum também faz parte muito da sua vida, da minha vida, assim. Amigos muito próximos, muito queridos que eu tenho, Pai Cezinho do Oxalá. Admiro ele demais, acho uma pessoa maravilhosa. Pai de Jair, que além de ser o meu feitor de Exu, né? Eu não chegar lá. Também é meu primo, é um querido. Nossa, são tantas pessoas que às vezes é difícil da gente pensar em mais alguém. Sim. Mas quem desses que tu ou pegou um costume ou pegou alguma coisa que tipo assim, meu pai fazia assim, ou alguém desses que você falou que tem um costume ou uma mania que você pegou e não tem como mudar. Tipo, eu peguei uma mania muito grande do meu pai, o pai Gilberto de Ançã. Ele sempre gostou de dar o melhor para todo mundo. Ele que me ensinou a amar a religião, o meu orixá, porque eu tinha uma outra visão, né? Que nem você falou ali, que muitas coisas são diferentes de hoje, né? Com o nosso tempo que nós fomos feitos. E tudo que eu sou, agradeço a ele, né? Se eu cheguei até onde eu cheguei, foi ele que me ensinou tudo. E o pai Gilberto tinha uma mania de limpeza, ele tinha toque, né? E ele era muito regrado, então eu peguei isso e eu não consigo, até hoje eu não consigo mudar, sabe? Tem que ser, e eu tenho aquela mania de tudo alinhar, porque era assim, sabe? Então tinha que ser tudo alinhadinho, e se eu ver que tá alguma coisa assim, eu já vou lá e eu olho. Então eu peguei algumas questões que não consigo mudar. Tento, mas não consigo. Eu acho que eu vou ter que fazer um tratamento, né? Mas... Não é, mas pai. Mas o que você pegou de alguém que... Peguei do meu pai de santo, né? Também esta questão, não é mania, mas essa questão de organização. Sim. Né? A organização para uma obrigação. Ele sempre falava, se a gente não organizar, a obrigação fica bagunçada. Né? E é aquela organização que tu começa a fazer meses antes, né? Que eu vejo que o pai de Jair faz, né? Eu faço reunião com quem pretende, o calendário, toda essa questão, a organização, né? A lista dos bichos. E além de fazer a lista, escrever a lista à mão na época, né? E prender na porta do quarto de santo, para quem tá alcançando as aves ou os 4 pés, saberem o que tem que trazer, né? Ou seja, a gente antecipar tudo que possa facilitar o nosso dia a dia. O nosso dia a dia, né? E até mesmo se não tiver essa organização, a gente acaba perdendo tempo. É que nem você falou ali antes, pai, que, claro, eu vi que você é mais organizado até do que eu na questão de agenda, né? Eu não consegui ainda me organizar na questão de tempo, né? E hoje em dia o nosso tempo está cada dia mais corrido, o pessoal trabalha, às vezes trabalha 8, 10 horas da noite, vão direto para o terreiro, então fica mais difícil, né, de fazer religião como deveria ou gostariam de se dedicar. Então o que facilitar para nós ali e para os filhos, que a gente possa iniciar uma obrigação cedo e terminar cedo, e tudo organizado, limpo e tudo mais, porque antes nos nossos serões começava às 11 horas, né? 9, 10 horas da manhã estávamos cortando ainda. Eu peguei do meu pai de santo também a mania ou a tradição de começar a cortar pro Lodê às 4 da tarde. Ouvi muitas críticas na época contra ele, né? Nossa, cortando pro orixá na luz do dia. Mas daí eu sempre pensava... crítico, como sempre, eu pensava, mas o orixá é a natureza, o ocultar a gente busca no rio e pega sol.
enquanto tá dia, né? Porque tu não consegue colher o cotá à noite, né? Por que não pode, né? Eu sempre fui do porquê. Por que não pode? Né? E nem, mulher não pode ter lodê. Por que não pode? Será que isso não é um machismo estrutural que vem enraizado na nossa tradição, na nossa cultura, né? Então são coisas assim que eu sempre digo que a gente tem que buscar saber o porquê, senão tu fica muito limitado e um pouco alienado, né? Então essa questão de começar as obrigações cedo, eu peguei dele, né? De antecipar, organizar tudo, para quanto antes terminar, as pessoas poderem descansar. Gente, vamos rapidamente para os nossos comerciais e voltamos com esse bate-papo com o pai Márcio de Oxalá. Podcast Axé em Foco, patrocínio Lisa Esmalteria, extensão de cílios, alongamento em gel, massagem e terapias integrativas. Tudo isso na Avenida Pedro Quaresma da Silva, 1419, em Novo Hamburgo. Entre em contato pelo WhatsApp 51 99918 1224 e agende seu horário. Cross Training Montenegro, um espaço adequado para você ter uma melhor qualidade de vida e com profissionais qualificados para te ajudar a atingir os seus objetivos. Conheça o Cross Training Montenegro, Avenida Júlio Renner, 755, em Montenegro. WhatsApp 51 99753 0141. Barbearia Fênix. Precisando de um novo visual? Na Barbearia Fênix você encontra profissionais preparados para te atender. Barba, cortes personalizados, luzes e muito mais. Agende seu horário pelo WhatsApp 51 99786 8570. Reino de Oxalá e Oxum, 82 anos de história e fé. O Reino de Oxalá e Oxum fica na Avenida Veiga 590, em Porto Alegre. 51 99966 7710. Pai Chiquinho de Oxalá. Reino de Oxum, situado na Rua das Quaresmeiras 244, bairro Boa Saúde, em Novo Hamburgo. Consultas espirituais, jogo de búzios, cartas, trabalhos para todas as finalidades. Agende seu horário pelo WhatsApp 51 99762 9052. Pai Maurício de Oxum. Gente, voltamos aqui com esse bate-papo maravilhoso, gostoso de... Gente, essa entrevista vocês não têm noção, tá sendo muito... O tempo tá passando rapidamente e a gente nem tá sentindo. Com o pai Márcio de Oxalá. Pai, o feitor de Exu do senhor, né, do seu Exu Tiriri, do seu Exu Tiriri, é uma pessoa muito querida por todos nós, enfim, inclusive já teve aqui no meu programa, emocionou a todos nós, né, tá aí o pessoal da produção que pode falar, enfim, até inclusive a caixinha de lenço aí te disse que poderia sim ser, né, esse caso se emocionasse. Ele nos emocionou muito contando uma dessas histórias que hoje, não digo que não existe, mas está tão, né, que é o pai de Jair de Ogum. O que esse homem representa na sua vida? Pai de Jair representa para mim um norte, porque um dos deslizes que eu tive na religião foi quando eu entrei para a nação, eu larguei de mão o Exu. Uhum. Porque o meu pai de santo não cultuava Exu e nunca me impediu de cultuar, mas eu não via mais sentido, assim. Porque eu mergulhei de cabeça na nação. Então era 7 dias da semana, 24 horas por dia, nação. E deixei o Exu de lado, né? Deixei a feitura que ele tinha, que era uma feitura só de quimbanda, né? E deixei. Aí depois de uns anos, ali por 2010, 2009, 2010, eu comecei a ter alguns problemas financeiros, né? O dinheiro entrava na minha mão, mas não ficava. Era sempre assim, se eu ganhasse 5 mil hoje, amanhã o carro estragava e eu gastava 5 mil. Né? Eu não tinha mais a reserva que eu estava acostumado a ter, a guardar. E eu comecei a achar estranho isso, né? Aí eu fui jogar para ver o que era.
E era a função do Exu, né? Através do búzio, o orixá me mostrou que era a função do Exu. E daí eu comecei a pensar, tá bom, vamos retomar isso. E comecei a pensar quem poderia refazer o Exu e quem não poderia, e não me vinha ninguém pela confiança. Até que uma bela noite eu tive um sonho que eu estava dançando na casa, incorporado de Exu na casa do pai de Jair. E nós não tínhamos contato. Eu conhecia ele de batuque, de oi, tudo bem. Sabia que ele era meu primo segundo, mas não tinha muita proximidade. Com esse sonho, eu digo, não, eu vou ter que ir lá. Aí um dia eu marquei com ele, fui lá, sentei, conversei. Ele me recebeu maravilhosamente bem. E eu disse, tive um sonho assim, assim, acredito que tu tem que ser o feitor do meu Exu. Sim. O que tu acha? E ele disse, eu acho que tu tem que vir aqui, numa sessão de Exu, e conversar com o Sete. Eu não tenho como te responder isso. Aí, casualmente, na outra semana, tinha uma sessão de Exu. Aí eu fui lá na sessão de Exu, conheci o Sete, né? E desde então, né, o Sete fez a cabala pro meu Exu, e depois disso a minha vida deu uma guinada, assim, de organização financeira. Tomou um rumo novamente. Tomou um rumo, né? E as palavras que o Sete sempre traz é isso, né? Exu é para dar um norte na nossa vida, no nosso caminho, na nossa direção, né? E ele sempre fala, Exu tem que dar direcionamento pro seu médium, pro seu cavalo, né? E então o pai de Jair para mim foi a pessoa que na hora de necessidade foi o que me deu esse caminho, né? Que maravilha. E orgulhosamente eu sigo até hoje, né? Então o Sete tem um costume de dizer que o Tiriri é um dos diamantes que brilham na coroa dele. Isso me traz uma alegria tão grande. Te envaidece no sentido positivo. No sentido positivo. Porque quem me conhece sabe que eu não sou de me envaidecer, Sim. né? Mas isso me deixa muito orgulhoso. Que né? maravilha isso. Porque eu tive também a minha época de duvidar do meu Exu, né? De Como a gente tem, né? de não Na época de gostar incorporação, dele. quando começa a incorporar. ali. Exato, né? De duvidar, de achar ele meio louco, né? Sim. Enfim. E foi com o pai de Jair que eu tive esse reencontro com ele, assim, e que hoje é o meu melhor amigo. Exu é caminho e ele te deu, né? Exu é caminho e ele me deu, com certeza. E através da feitura do Sete, do pai de Jair, que esse caminho se solidificou. Pai Márcio, você tem alguém que o senhor gostaria de deixar o seu legado? O senhor pretende ainda deixar esse legado? Porque Eu tenho que te confessar que eu contando a sua história, né, a sua caminhada, a sua trajetória, eu acho que, claro que a gente tem que estar preparado para o dia de amanhã, né? Meu pai sempre falava isso para mim, e o pai Gilberto dizendo sempre para gente sempre tem que preparar para o futuro, né? O amanhã não pertence a nós, né? Amanhã pertence a Deus, é só Ele que sabe. Exato. E a nossa história, eu acho que você deve ser apagada ou esquecida, e o senhor jovem, fazendo diferença, né, mostrando a todos que a gente é possível sim fazer a religião nos dias de hoje, enfim, de uma forma positiva. Enfim, toda a sua história que o senhor contou aqui, também quem conhece o Pai Márcio lá fora, deixaria para alguém esse legado? Eu sempre digo assim, eu procuro deixar esse legado para todos os meus filhos, né? Não tenho um sucessor, eu não pensei nisso ainda. Tenho filhos maravilhosos que, nossa, não vou citar o nome de nenhum deles, porque senão eu vou esgotar nosso tempo aqui e vai faltar tempo para falar o carinho e a admiração que eu tenho por eles. Mas eu senti uma renovação da minha fé no momento que o meu sobrinho se iniciou para sua... pela minha mão. Hoje ele tem 22, 23 anos e faz 2 anos que ele é meu filho de santo.
Ele, além de meu sobrinho, é meu afilhado e é o meu filho de coração, né? Tipo, acendeu uma luzinha. Acendeu, e ele é do Pai Oxalá também. Olha só. Então, eu digo, será? Né? Então, assim, essa luzinha, né, tá... Tá passando por uma fase de testes. Exato, né? Claro, lógico, ele é jovem, Sim, ele tá sim. trabalhando, tá construindo a vida dele. E isso não impede de ser um babalorixá, um Lógico que não. seguidor, né, digamos assim, do seu axé, Lógico. né? Porque, como você disse, depois vai me passar a dica, né, que consegue se dividir no seu tempo. Ele trabalha, você também trabalha na área da saúde e da aula, que eu entendi, Isso, eu sou professor. Professor Professor de enfermagem, né, e demais cursos da área da saúde. Imagina. E está sempre se atualizando. Sempre se atualizando. Estudo. Acredito que ele possa seguir. É que nem o meu filho. O meu filho, o sonho dele é ser jogador de futebol. Mas Oxum escolheu ele. Então foi bem diferente. Foi jogado, foi um monte de coisa, um monte de pessoas, né, que estavam envolvidas nessa situação. Foi uma promessa que eu fiz para ela, que se algum dia eu tivesse um filho... não, minto, eu disse que se eu conseguisse a minha casa, que eu morava sempre de aluguel, eu teria um filho. E ela, nessa situação, ela impôs para mim, eu te dou, mas ele seguirá todos os meus caminhos, ele seguirá o teu caminho e será o sucessor, o herdeiro desse axé. E ele ama, né, a mãe Oxum, ele é de Odé, só que o sonho dele é ser jogador de futebol. E disse para mim, pai, eu vou ser jogador de futebol, vou fazer as coisas que tem que ver aqui, mas só vou vir aqui quando tiver obrigação. Eu dou obrigação aos meus filhos e eu volto a jogar futebol. Então eu acho que isso dá para dar... Dá para conciliar, conciliar. Sim. Né? E até porque para ele ser sucessor do meu axé, ele não precisa ser pai de santo em tempo integral. Né? Como teu filho também não vai precisar. Exatamente. Né? Eu acho que a condução do axé, o segmento de um legado não pode ser um fardo. Exatamente. Tem que ser uma alegria, tem que ser uma satisfação. Senão a pessoa, qual é o gosto que ela vai ter em seguir aquilo, né? Pai, qual foi a experiência religiosa vivenciada que mais lhe emocionou? Nossa, são tantas. Pode pegar a caixinha ou dá pra mim aqui. Eu tive a alegria de ver a verdade do orixá na Terra, né? Teve uma certa feita, eu vi a mãe Oxum do falecido Paiênio saindo de dentro do salão e encontrando uma pessoa na rua que estava ali de visita ali no pátio, né? E ela secou com seu alá e deu para a pessoa, para a mulher este alá, e falou: amarra na tua barriga. E ela não entendeu porque era uma pessoa leiga, né? E depois de um tempo ela retornou para apresentar a criança. Olha só. Daí ela relatou que estava há muitos anos tentando engravidar e já tinha até desistido, né? E viu a movimentação do batuque, entrou lá, né, para ver alguma coisa e acabou sendo agraciada com aquele axé. Olha que maravilha. Né? Então, nossa, e tem muitas outras histórias, né, que poderia passar horas aí contando, mas isso daí a gente vê que realmente a espiritualidade ela está para te abençoar, né? Quando tu está aberto para a espiritualidade também, né? Sempre digo, não adianta tu procurar um pai de santo para jogar um búzio e tu já é desconfiado. Ah, não, ele vai errar tudo, não vai acertar nada, não vai resolver nada na minha vida, né? Porque daí tu já tá renegando o auxílio da espiritualidade. Sim. Né? Então, eu já vi muita coisa bonita, assim. Ou aquela coisa, né? Eu vou ir lá só pra testar ele, pra ver se ele é bom, né? Acontece, né, pai? Muito, Tu sabe né? disso. E isso que o senhor tá contando aí é uma questão que... as casas mais tradicionais, ou eu já vivenciei muita coisa dentro da minha casa, sabe? Enfim, de inúmeras coisas dentro da minha casa de orixá falar no búzio pra mim,
né, que não ia acontecer, ou que ia acontecer, e eu preparar todo mundo, e acontecia, sabe? Então, eu vivenciei diversas situações de orixá manifestado nas pessoas, e fazer exatamente quase igual, né, mas em outras áreas da vida, e que foi lindo, né, foi maravilhoso. E isso eu acho que algumas coisas estão se perdendo, né, pai? Eu não sei se... a gente não pode dizer que é o orixá que está se afastando das pessoas, não. Eu não vejo isto, né? Eu acredito que a gente está se afastando da espiritualidade. Exatamente. As pessoas estão muito mesquinhas, avarentas, egoístas, né? Eu sempre digo, né? A evolução vem para nos beneficiar em inúmeras coisas. Mas por que não nos beneficia também para proximidade com o nosso orixá? Né? Existem tantas pessoas que usam a religião para ganhar rios de dinheiros, ou usam a religião para ter milhões de seguidores, ou usam a religião para inúmeros fins, né? Que eu fico pensando, nossa, quando os pais de santos antigos falam que o batuque está acabando, eu compreendo eles. Não que eu concorde. Porque nós somos a renovação do batuque. Como meu sobrinho, como teu filho, são a nossa renovação, e assim vai se renovando. Mas existem coisas que a gente tem que parar, refletir e ver uma menor maneira de se reencontrar com o orixá. E eu penso aquela questão assim, eu sempre falo para todo mundo que o orixá não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. E tem muitas coisas que eu acho não tenho certeza, tem muitas coisas que se perdeu porque os mais velhos não fizeram também. Exatamente. Né? Ou deixaram acontecer. Tem muitos pais de santo antigos aí que estão se perdendo na caminhada. Que são coniventes com muitas coisas. São coniventes, né? Com as coisas do dia a dia de hoje, né? Que o dinheiro fala mais alto, ou a questão que nem você falou, a questão de números de filhos de santo, de pessoas dentro da sua casa, multidões e tudo mais, que qualquer barganha, digamos assim, ele, não, pode fazer assim, pode fazer assado, né? Isso é uma coisa que está se perdendo, essa essência e tudo mais. E que não são os jovens que estão destruindo a nossa religião. Como você falou, nós somos o futuro da nossa espiritualidade, nossa religiosidade. Nós que manteremos o batuque, passaremos para os nossos filhos, o teu sobrinho, o meu filho, que será o futuro do nosso axé. E, infelizmente, está ocorrendo muito isso nos dias de hoje. A gente tem que... acredito que é um tema bastante importante para a gente debater, não só aqui dentro, mas dentro das nossas casas de axé também. Eu sou muito de fazer meus filhos refletirem, né? E sempre trago uma proposta nova, assim. Gente, o que vocês acham disso? Vamos pensar sobre isso? Vamos, né? E a gente tem que parar um pouquinho de pensar em orixá e dinheiro e passar a pensar orixá e valores. Quando eu falo valores, não são valores financeiros. São valores de sentimento, valores de ações, valores de espiritualidade mesmo, né? Qual é a diferença que tu faz na vida, nem que seja de uma pessoa só, né? Porque a gente tá aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Exatamente. Senão a gente não seria pai de santo, né? Senão a gente não doaria o nosso tempo para a religiosidade, para a espiritualidade, para estar fazendo N coisas que a gente faz, né? Sem visar único e exclusivamente o lucro. Né? Eu sempre digo, a Umbanda é conhecida pela caridade, mas a nação faz tanta caridade que não sabem. Exatamente. Né? Quantos axés a gente já não fez para pessoas doentes? Passar pacote. Pessoas que às vezes não têm nem condições, a gente faz. Para abrir um emprego para uma pessoa, né? Muitos voltam. Exatamente. Né? E perguntam quanto é que é um axé, meu pai. Eu trouxe uma vela para agradecer. Enfim, né? A gente tem que refletir mais sobre isso. Verdade. Gente, nosso programa está acabando já, mas não vou deixar você de fora desse bate-bola, né? Eu te digo uma palavra e você
digamos, finalize ela. Tá? Certo. Uma saudade. Saudade de quando a fé na Umbanda era muito maior que hoje em dia. Saudade de quando a gente se preparava de corpo e alma para a espiritualidade. Saudade de quando a gente tinha tempo para isso. Um amor. Pai Oxalá. Pai Oxalá é o... a gente se emociona porque esse ano tá sendo um ano bem enfático para mim porque o meu grande amor, que é a minha mãe, né, tá passando por um problema de saúde, e o meu segundo amor, que eu falo Pai Oxalá é meu segundo amor, porque sem o meu primeiro amor eu não Sim. estaria nesse mundo e eu não seria de Orixá, né, e quem tá me dando todo o suporte é Pai Oxalá. Família. Família carnal é uma escolha, né? A gente tem essa liberdade de escolher com quais familiares a gente vai conseguir e poder e ter prazer e conviver, né? E família espiritual é afinidade, né? E as duas para mim são muito importantes, porque as duas me trazem alegrias, aprendizados que acredito que, né, que somaram muito na minha vida. Além do Pai Oxalá, né, tu tem mais um homem na sua vida, né? Que é o Tiriri, o Exu Tiriri. O que ele representa? Fiel amigo. Tiriri, para mim, é um compadre que conquistou a minha vida, conquistou o meu amor e conquistou o espaço dele dentro da minha casa, né? E é muito reconhecido pelo abraço e pelo acolhimento que ele tem com as pessoas. E o mesmo ele faz comigo. Pai, eu no amor, eu acho que as perguntas que foi elaborada aqui pelo pessoal da produção, não tem como não lhe perguntar sobre o Pai Oxalá, que o senhor já lhe respondeu, né? Esse é o maior amor. Exato, Pai Oxalá foi o último a entrar na minha espiritualidade, né? Primeiro foi a Umbanda, depois Exu, por último Pai Oxalá. Mas a imensidão, né? Eu sempre digo, quando a gente consegue amar, ter fé e ter crença num Okutá, que é algo, Sim. né? Para muitos, Para apenas muitos uma pedra, que né? não tem vida, né? Ou que é algo inerte numa prateleira dentro de uma vasilha. Quando tu consegue ter essa conexão com aquele Okutá e saber que ali habita um orixá, é muito diferente da conexão espiritual que tu tem com uma entidade que chega Sim. no teu corpo. É verdade. Porque a entidade, o espírito, te dá sinais, tu A sente gente a presença, tu sente a energia. Acredita e confia no invisível. No invisível, exatamente. Né? Então o Pai Oxalá veio para me trazer isso, assim, essa certeza de que ele existe, de que ele está acima da minha vida, acima de tudo, mesmo eu não enxergando ele, não sentindo a presença dele, né, como a gente sente das entidades. Que maravilha, Pai. Te agradeço de coração por essa oportunidade de poder transmitir a sua história para todas as pessoas que estão nos assistindo e te conhecer um pouquinho mais, apesar da gente se conhecer, mas conhecer um pouquinho mais o lado, o Márcio religioso, que a gente nunca pôde ter esse contato, de sentar e conversar. Se conhecemos de vista, mas te agradeço do fundo do meu coração mesmo por essa oportunidade. Pai Maurício, eu que agradeço do fundo do coração. É uma satisfação muito grande estar aqui, porque a gente também é lembrado, a gente Sim. é reconhecido, né? Isso, então, para mim, é muito satisfatório. Muito obrigado de coração. Espero que agora a gente consiga organizar melhor nossas agendas para a gente
conseguir se visitar Se mais, visitar. conversar mais e ter uma maior proximidade. Vamos sim, querido. Gente, o nosso programa está chegando ao final. Agradeço a todos pela audiência e por ficar aí nos assistindo e ouvindo essas histórias magníficas, né? Que esse é o nosso intuito do nosso programa. Quero que vocês tenham uma semana iluminada. Peço a Deus e os orixás que nos abençoe hoje e sempre. Axé.